Olá, olá, eu sou o Murilo Leal e esse é o Ninguém Perguntou, mas eu falo mesmo assim. Aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre comportamento humano. Então, bora para o episódio de hoje. O tema de hoje é justamente falar sobre como a gente está percebendo o amor hoje, né? E como ele está sendo uma percepção totalmente equivocada do que realmente o que realmente pode ser o amor, né? O jeito mais fácil de afastar uma pessoa hoje, por incrível que pareça, se você quer alguém afastado da sua vida hoje, é você dizer pra ela que você tem interesse de ficar com ela. Eu sei que é irônico, mas realmente essa é a realidade do dia a dia hoje no que se trata ao relacionamento entre pessoas, né? Muito louco a gente dizer isso, né? Mas o fato é que não sou só eu que tô falando, né? Se você conversa com as pessoas à sua volta, você percebe que esta é uma realidade. Quando você diz pra alguém assim, cara, eu te amo, ou moça, eu te amo, causa alguma coisa nesse relacionamento, as pessoas começam a ir embora, né? Experimente você, então, conhecer uma pessoa, sair com ela e tal, né? Fazer alguns jantares, alguma coisa, e depois de um bom tempo dizer pra ela, ou até não precisa nem durar muito tempo às vezes, né? E depois dizer pra ela o quanto você tem gostado de conhecer, que a companhia dela sempre te deixa feliz, que você gosta do jeito como, sei lá, ela joga o cabelo pra trás enquanto conversa, enfim, que ela se lembra sempre dela cada vez que você vai fazer algum pedido no iFood, sei lá, que você acorda e pensa talvez no sorriso dela ou algo do tipo, e aí diariamente você vai sentir que você se sente bem perto dela diariamente, né? Experimenta falar isso pra ela, ou que você gostaria de passar mais tempo possível com ela, né? Em alguns casos isso é fatal, né? As pessoas realmente somem, elas realmente desaparecem. Isso porque demonstrar amor se tornou o jeito mais comum de jogar alguém pra fora da sua vida. Quando nós paramos para olhar, né, a geração dos nossos avós, por exemplo, nós vemos que eles consideravam o beijo talvez praticamente um pedido de casamento, né? Mas os dias de hoje mudaram completamente. Talvez perguntar o nome do outro é só no final e se sobrar algum tempo, né? Então a gente acaba se relacionando de um jeito diferente do que as pessoas antigas. Eu não faço aquela linha do cara totalmente romântico, nostálgico, né? Eu sei que as coisas realmente mudaram, mas esse é um ponto importante e é sobre isso que a gente quer falar aqui nesse episódio, né? Ainda assim, é impossível a gente não notar que andar de mãos dadas, naquela época, né, os nossos avós, era considerado uma declaração pública de união, né? E hoje isso é praticamente um artigo de luxo, mesmo entre as pessoas que já se conhecem bem, né? Isso é cada vez mais raro. A gente tem medo dessa coisa dos dedos entrelaçados, né? Do cafuné gratuito. A gente não tem mania mais de ligar de maneira inesperada no meio do dia para as pessoas. A gente não tem mais aquela coisa do, passei aqui só para te dar um beijo rapidão, né? Isso não existe mais. A gente não consegue mais amar dessa forma. Nossa maneira de amar se tornou diferente. E por quê? Porque o medo do amar ele se tornou real. Eu descobri que existe até um nome para isso, né? Os especialistas chamam de filofobia, né? Ou seja, é considerado um dos transtornos de ansiedade e resume-se praticamente naquele medo irracional de apaixonar-se por alguém ou aquele medinho de que o amor, de tudo que o amor pode trazer consigo, né? Nós somos talvez a geração mais carente de todas, mas ao mesmo tempo a mais covarde que já existiu pro amor, né? Isso porque isso tudo também carrega um grande problema, que é que todo mundo está com as suas bagagens antigas, né? Então se você tem entre 20 e 30 anos, provavelmente já passou por bastante coisas aí e isso te traz uma bagagem muito grande, né? Eu até entendo, né? Porque a gente vive assim, desconfiados talvez do amor natural. Nós temos sobre a gente essas bagagens emocionais que acabam nos levando para um lugar de desconfiança, né? E hoje você vê que todo mundo desconfia de todo mundo. Todo mundo conhece pessoas que sofreram muito com relacionamentos abusivos ou que tiveram de enfrentar convívios turbulentos no passado, né? O amor moderno tornou-se uma espécie de uma arma contra a confiança. E aí está a razão desse medo todo que a gente se encontra, né? E aí isso é um choque paralisante, né? Ele pode ter tido a origem pelo receio de ser rejeitado, né? Pelo trauma de uma expectativa não alcançada ou então por simplesmente um desejo
de não perder o controle das emoções. Isso tudo está nos deixando bastante doentes e tem nos transformado em pessoas acostumadas a manter a distância emocional considerável, né? E aí, diante da possibilidade de amor real, a gente acaba fugindo por conta de todo esse contexto em volta da gente. Quando nós passamos a projetar essas paranoias, né, sem enfrentá-las, e aí a gente tem uma geração que não está acostumada a enfrentar, a gente treme diante dessa possibilidade de um amor que seja realmente arrebatador. Nós nos acostumamos com a ideia de ter o pavor de se misturar com alguém. A gente se alimenta por meio daquela cultura que já existe, da fobia de se unir a alguém, né? E a gente começa a domesticar então aquele horror de depender dos outros e vamos nos preservando aí do terror de perder o controle dos nossos sentimentos. Tudo isso está tem muito a ver com o que a gente está vivendo nesse momento. E por isso a gente acaba adotando de maneira aceitável esse pânico de privar-se de si, né? De viver constantemente, acaba vivendo constantemente o temor de que essa cultura colocou na gente, deixou sobre a gente uma irrealidade a respeito da vida a dois. Nós perdemos o privilégio de tomar sustos positivos diante do amor. Acho que essa é a grande sacada que a gente acabou tendo. Esse é o momento que a gente está vivendo. O maior perigo que nós corremos é de nos deixar, claro, nos deixar levar pela ideia de que todos querem apenas nos usar, né? Esse é um grande perigo que a gente está enfrentando. Isso não é completamente verdade, né? Se a gente se alimentar desse tipo de ideia, a gente vai sempre ter medo de alguém, ou de alguém nos deixar, ou de acabar indo embora, né? E a gente vai construir assim uma fortaleza de pensamento enorme para a gente começar a arrumar desculpas para fugir desse tal comprometimento, né? Isso porque, claro, cara, amar é foda mesmo, mas ainda é possível, né? Ainda existe uma realidade de amor possível. Acho que essa é a grande mensagem que eu gostaria que a gente pensasse, né? Um bom modo da gente tentar amenizar essas ideias equivocadas que a gente vai construindo com o tempo sobre os relacionamentos é evitar pequenas comparações com amores passados, ou então saber que cada história se reserva a cada indivíduo, a cada dois indivíduos, no caso aí, de um relacionamento. E ter sempre em mente que não existe perfeição e que a gente vai precisar trabalhar mesmo a nossa confiança nas outras pessoas, não tem outro jeito de se relacionar. É necessário não só que a gente deixe os desapontamentos serem capazes de excluir mesmo essa realidade e nos colocar em contato com uma outra realidade. O medo de estar perdido diante de um sentimento é bastante comum e ninguém nunca vai saber exatamente o que você quer viver até que experiencie uma realidade concreta, né? É bastante comum a gente ter medo antecipado e talvez até de perder a liberdade, né? A gente escuta isso nos discursos a respeito de pessoas que estão comprometidas, né? Você vai perder sua liberdade e tal. A gente tem o medo de não ter a imunidade alta para certos problemas que possam acontecer, né? No caso assim, poxa, se acontecer um problema, cara, como é que eu vou lidar com isso? Eu não faço a menor ideia. E a gente começa a se acovardar. E também a gente começa a desconfiar que o amor sempre vai trazer aí grandes prejuízos, né? Então quem ama geralmente acaba se ferrando. E aí eu queria dizer pra você, cara, não deixe com que a ideia de que estar unido com alguém tem a obrigação de privar-se de uma liberdade, de privar-se da sua independência, né? De deixar de lado os seus desejos pessoais. O legal é a gente deixar se guiar para aquela imagem. Acho que uma das grandes dificuldades é essa, né? A gente deixar se guiar pela imagem do ideal, né? Ou criar um norte de um futuro a partir de uma realidade que já é vivida e que acaba nos deixando até, de certa maneira, imóveis. Nós somos afetados por esse imaginário formado pela cultura dentro dos livros, das músicas e dos filmes sobre a cultura da vida a dois, né? A imagem coletiva de um amor fracassado e recorrente, né, é o principal responsável pela formação em nós daquelas crenças limitantes a respeito do amor e da nossa capacidade de amar. O legal é a gente aprender a controlar essa timidez diante do novo, né? Estar sempre disposto a suspeitar dessa incerteza que parece bastante convencional, né?
A gente tem que aprender novos recursos para fugir dessa ideia de que amar é muito complexo, né? E tem em mente também que a ansiedade diante dessas realidades é uma bobagem muito grande. Essa que é a graça da coisa, é a gente justamente pular diante de um penhasco sem saber exatamente o que vai acontecer. Acho que o amor tem um pouco disso também. E isso acaba nos fazendo nos acovardar também diante de uma nova aventura amorosa. Eu não tenho medo, e eu acho que essa é a grande sacada de não ter medo de ter uma imperfeição física. Acho que isso também nos atrapalha bastante. A gente pode trabalhar melhor consigo essa ideia de que podemos sim sempre estar melhor com a gente, é óbvio, de que a gente pode aprender a se cuidar mais, a ver-se com mais empatia, e pode mostrar até nossa realidade exterior às vezes. Isso faz parte do jogo todo. E às vezes a gente precisa cuidar dela também, eu entendo isso. Mas a gente tem que aprender a fazer as pazes com essas imperfeições que a gente enxerga na gente mesmo. Começar a perceber-se de uma maneira melhor. Não deixar com que a nossa mente nos diga que nós somos a nossa roupa, o nosso carro, a nossa carreira, o nosso corpo, a doença que a gente possa ter, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Ou qualquer palavras rudes que as pessoas acabam nos dizendo durante a nossa formação. Então, o meu conselho final aqui seria para que você não tenha medo de se apaixonar, para você não lutar para se manter isento desse sentimento de amor. Não deixar com que a sua percepção equivocada da realidade de amor que você conheceu até então, ou então a sua ideia criada sobre amores fracassados, definir o futuro de um potencial amor, de algo que realmente possa acontecer com você. Eu gosto sempre de dizer essa frase, e eu acho que faz todo sentido para mim, que é você precisa amar sem medo de errar, até que você erre. E aí você tem que recomeçar sempre. Eu acho que o amor ele tem esse momento específico em que a gente pode arriscar, pode errar e pode viver. Só assim a gente vai conseguir, de fato, tirar essa percepção equivocada a respeito do amor e conseguir começar novos momentos, conseguir conhecer novas pessoas e também se dar valor a partir de um novo amor. Só assim a gente pode, de fato, experimentar o amor. Bom, curtiu esse episódio? Espero que sim. Para ter acesso a mais materiais como esse, basta entrar em www.muriloleal.com.br, lembrando que é Murilo com 2 L's. Assim, você também pode entrar no Instagram, que é @lealmurilo, só assim com 2 L's também. Você pode ter acesso a muito mais materiais e muito mais conteúdos ali para você divertir. Além disso, se você gostou, nada mais justo do que você também passar esse episódio para seus colegas e ajudar também mais uma pessoa. Até o próximo episódio.